sua irmã, vizinha também, né? E os seus filhos, né? Seus filhos, né? Estão aqui conosco. Então, a igreja recebe com bem-vindo. Levanta a mão direita, como costume, né? Isso é tão antigo, né? Mas é gostoso isso. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então sinta-se à vontade, que a casa é nossa. Em nome de Jesus. Obrigado. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. As igrejas que eu menos fico é aqui em Arapiraca. Eu sempre estou no sertão e eu me torno um visitante quando eu vou em Canafístula, pastor Edivaldo. As irmãs, os irmãos, o pastor Josinaldo vai lá. Hoje nós podemos dar aquela palavra de seja bem-vindo, irmão visitante, porque eu sempre estou mais no sertão. Mas é uma alegria para a gente poder estar aqui. E quando o pastor Edivaldo me convidou, eu já fiquei preocupado pela questão de ter já outros compromissos. E é ruim quando alguém te convida e você não pode atender. Esses dias quem me convidou, no final do ano, o pastor Carlos, o presbítero Carlos lá de Joaquim Gomes, me convidou. Queria fazer um trabalho, mas eu não pude atendê-lo, porque eu já tinha um outro compromisso com meu pai. Meu pai tem 77 anos de idade e se esforçou tanto para estar comigo alguns dias aqui. E eu falei: pai, eu vou tirar aí uns dias para estar com o Senhor, não é? Eu não sei quando eu vou vê-lo novamente, né, irmã Edna? Se Deus ainda vai me dar a oportunidade de vê-lo nesse plano terreno. Então eu falei: eu quero aproveitar e estar com meu pai. E assim eu o fiz. Sexta-feira agora que eu levei ele para o aeroporto. Diz ele que vai voltar. Falei que volte em nome de Jesus. Que volte em nome de Jesus. É a terceira vez que ele vem para cá. Ele me chama para ir, eu não vou. Ele fala: então eu vou. Então vem. Porque hoje para mim viajar para São Paulo é só para compromisso. Para passeio não dá mais. Faz bastante tempo que a gente não tira umas fériasinhas. No início ainda tirei algumas férias, 2 meses para ficar em São Paulo, mas hoje já não dá mais. Hoje a gente está por aqui, os filhos cresceram, a despesa é maior, a família aumentou e os compromissos também aumentaram e fica difícil. Além das viagens que eu tenho, eu vivo de estrada em estrada. Eu estou pensando em comprar um caminhão de tanta estrada que eu pego. Queridos, como o tema desta noite que foi me passado, a princípio eu tinha entendido, pastor Edivaldo, oração, suor e sangue. Aí eu vi ali, oração com suor de sangue. Dentro deste texto da palavra de Deus e dentro do que o Senhor nos proporcionou para compartilhar com os irmãos, eu quero primeiramente focar na questão da oração. Na questão da oração. Os cultos mais difíceis são os cultos de oração. Culto de campanha é uma bênção. Culto de oração a gente sofre porque a participação geralmente é reduzida, é menor. E se aqui for diferente, o pastor Edivaldo está dando glória a Deus, porque está difícil encontrar irmãos para orar. E nessa questão nós vamos observar algumas coisas as quais o próprio Senhor Jesus nos dá uma lição de uma vida de oração. E eu, preparando a mensagem, comecei a não
pensar nos outros, porque é muito fácil a gente julgar os outros. Eu comecei a olhar um pouco para mim e falei, eu preciso melhorar. E aonde que eu tenho que melhorar? Nessa questão de oração. Os dias são maus, os dias são difíceis, vivemos dias tão terríveis e tão complicados, vivemos uma coisa que se parece evangelho, e se nós não estivermos ligados ao Senhor da igreja, nós não entenderemos o que é a igreja na face da terra, nós nos perderemos. Porque tem muita coisa que parece, tem muita coisa que surge, tem muita coisa que vem como atrativo, mas o que é igreja na realidade? E aí nós precisamos estar com sintonia afinada com o Senhor da igreja, para que a gente entenda realmente o que é igreja. Igreja é quatro paredes, ou igreja somos nós? E se igreja somos nós, que tipo de igreja o Senhor espera que sejamos? E aí só na oração. O texto que já foi lido, quero repetir pelo menos o versículo 44. Estando angustiado, isso na versão NVI, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que não caíam no chão. Qual o meu tempo, pastor Edivaldo, para que eu me 40 minutos, pronto. Então eu vou me basear ali. 40 minutos, tá certo. Pronto, 9 horas, né? 9 horas. Para mim aqui, eu não pretendo demorar muito nessa palavra, pastor Edivaldo. Mas eu já ouvi que quando um pregador fala, olha, não vou me demorar muito, você toma cuidado, porque ele pode estar falando da introdução, ele pode estar falando da apresentação, ou ele pode estar falando da mensagem, ou simplesmente da conclusão, né, Fabinho? Então, eu não vou me demorar muito, eu não sei qual dessas partes, tá certo, irmão? Pra gente não... Mas eu pretendo cumprir o horário em nome de Jesus. Eu ontem estava entrando ali na rua principal do bairro, e eu vi um senhor carregando algo nas costas. Eu não sabia se era um tatu canastra, e conforme eu fui me aproximando, era o pastor Edivaldo com uma jaca nas costas. Aí parei e dei uma carona, e depois ficamos conversando um pouco ali na porta da sua casa. Me convidou para entrar, tive o grande desafio de comer metade daquela jaca. Eu falei, não, pastor Edivaldo, a Anitta já ligou 2 vezes, eu não sei o que ela quer, estou pertinho de casa, eu vou para lá. Mas a gente conversou um pouco, e uma coisa eu quero dizer aqui aos irmãos, e desafiá-los como igreja: ore pelo vosso pastor. Ore pelo vosso pastor. Irmãos, estes dias, e justamente isso que a gente comentava, esses dias, não vou detalhar aqui, 3, 4, 5 meses para cá, pastor morrendo pregando, pastor novo morrendo pregando demais. Não é normal. Esses dias morreu um outro pastor, foi ontem, nem que o senhor foi no velório, um outro pastor. Cheguei não, aquela parte que disse que ia me pegar. E não foi. Um pastor esses dias, não vou citar o nome, mas conhecido de muitos, abandonou tudo, irmão. Largou a igreja. Foi para a convenção, fez a carta, entregou a carta, e nem voltar para casa voltou. A esposa desesperada, os filhos desesperados, a igreja desesperada, sem saber o motivo. Sem saber o motivo. Pastores em profundo estado de depressão, trancado no quarto. Já encontrei pastor trancado no quarto, com a cara virada para a parede, só chorando.
falei, orem pelos pastores, orem pelos pastores. Os dias são terríveis. Num jejum de 60 dias, num jejum de 60 dias dos bruxos, pastores cortando pulso, esposas de pastores se matando, se enforcando na África. Quantos pastores agora estão presos? E a família clamando, a família orando, a igreja chorando, o desespero, pela perseguição. Então a questão da oração, ela tem sido deixada de lado pelo entretenimento e pelo que tem surgido. As pessoas vêm para a igreja com uma perspectiva de sempre algo novo. Então vamos orar de novo, vamos louvar de novo, vamos jejuar. Para quê? Vamos ofertar, só pense no dinheiro, vamos dizimar. Vamos estar na igreja 3 vezes por semana, é o máximo. As igrejas, pelo menos 3 vezes por semana de reunião, fora as outras atividades. E as pessoas acham que indo uma vez já está bom. Então o que mais precisamos hoje, olhando para Jesus, olhando para este momento terrível na vida de Jesus, e daqui a pouco a gente vai entrar em alguns detalhes. A gente vê que ele deixa princípios, deixa ensinamentos, até no momento crucial. O seu lado humano grita dizendo que não quer passar por aquela humilhação de cruz. Eu creio que aquele momento no Getsemane, dependendo a forma e a expressão falada, que significa prensa de oliveira, de azeite, para extração. Então era levado à prensa. Ali Jesus está sendo esmagado, Jesus está sendo ali moído, para que ele desista. Eu acredito que este local, com este nome e este momento crucial de Jesus que ele escolhe, ele estava acostumado, diz a palavra, a ir para este local orar. Ele está acostumado a ir para esse local, ter um momento com os seus discípulos. E agora, nesse momento crucial, ele volta para este local. Ele volta para este lugar que tem um nome não muito plausível, não muito satisfatório, porque ele sabe que ele vai ser exprimido. O ministério de Jesus começa com a tentação do deserto, registrada em Mateus 4, Lucas 4. Ali foi a primeira cartada do inimigo em tentar tirar ele da cruz. Transforma a pedra em pães, leva ele ao pináculo do templo, mostra todos os reinos e fala: se você me adorar, se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos do céu, da terra. Querendo tirar o foco dele da cruz, querendo mostrar que tinha um caminho mais fácil. E o inimigo sempre vai mostrar um caminho mais fácil para mim e para você. O inimigo sempre vai mostrar que tem facilidades para a gente viver o Evangelho. E é engano, porque não tem facilidade para viver o Evangelho. Quem quiser viver o Evangelho, é o que o pastor Edivaldo falou no início, tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que seguir a Jesus. Negar a si mesmo e não olhar
você, não pensar em você, é pensar na proposta de Deus, é pensar no que Deus quer de você e o que Deus tem para você. Tomar a cruz é você decidir morrer para você. Quando Jesus subiu na cruz, ele decidiu morrer pela humanidade. Quando eu tomo a cruz, eu tenho que estar decidido a morrer para mim mesmo. E só depois que eu morro que eu posso seguir a Jesus. Eu tenho que morrer para as minhas vontades, eu tenho que morrer para o meu querer, eu tenho que morrer para os meus desejos, eu tenho que morrer para as minhas ambições, eu tenho que morrer para os meus projetos de vida, eu tenho que abraçar o projeto de vida de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Getsemane é a cartada final de Satanás. Ali ele parte para o tudo ou nada. É o camarada que está indo em direção ao gol. Satanás é o último ali zagueiro. Ou ele dá a butinada para o camarada cair, ou ele faz o gol. Essa é a realidade ali. Ou Satanás vence Jesus ali, ou ele é vencido. Porque a cruz é a derrota de Satanás. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que ele convocou todo o inferno para sua volta. Os discípulos já tinham estado com Jesus outras vezes ali. Os discípulos oravam com Jesus ali. Talvez era até gostoso passar uma vigília da noite e irmã Vilma orando com Jesus ali no Getsemane. Talvez os discípulos pensam que vai ser mais uma noite satisfatória de estar com o mestre numa vigília da noite. Mas essa é diferente, eles já começam a sentir o peso da opressão, eles já começam a sentir o peso daquele lugar, eles percebem que o ambiente, Fábio, está diferente, eles percebem que eles já não conseguem estar com os olhos abertos, eles percebem que eles já não conseguem louvar, eles percebem que eles já não conseguem orar, eles percebem que eles não conseguem ficar acordados. Jesus pede que os discípulos fiquem e ele chama aqueles da maior intimidade para estar mais próximo a ele. Que ele fala, talvez esses vão aguentar o tranco, esses vão superar a dificuldade. Os outros eu não espero muito deles não, mas desses três aqui, pastor Edivaldo, sabe aquele obreiro que você fala, desse daqui eu boto a minha mão no fogo. E Jesus chama esses para estar perto ali. E Jesus chama esses para estar orando com ele. Mas quando ele volta, ele percebe que eles não conseguem resistir. Eles não conseguem orar. Porque Jesus está sentindo tremenda dificuldade de orar naquele lugar. O lado humano de Jesus está gritando: não beba desse cálice. O lado humano de Jesus está dizendo: não suba na cruz. O lado humano de Jesus está dizendo, e Satanás com seus demônios dizendo: você vai ser a partir de agora maldito, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o acusador da nossa alma começa então a jogar todas as suas cartas para vencer Jesus. Vence os discípulos. E agora Jesus se sente só. Jesus está ali no momento de solidão. Mas os céus não desamparam Jesus. Aleluia. Os céus não desamparam Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Há uma presença celestial. Se os demônios estão ao redor estão não só um anjo do Senhor, mas estão os anjos ali. A guerra é intensa. Se recordarmos uma guerra nesse nível espiritual, olhando para Daniel 10, a gente vai ver que ali, para uma resposta de oração, havia uma grande guerra espiritual. E aquilo não é diferente. Jesus ele precisa ser amparado. Os discípulos não são suficientes, os mais chegados não são suficientes. E o Senhor então envia o anjo.
Senhor envia o anjo. E ali Jesus ele tem força, não só para seguir o projeto avante, mas ele tem força para ainda incentivar os outros a orar. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai lá e toca. Vocês estão dormindo? Vocês precisam orar. A oração é a arma. A oração é a arma. Porque enquanto vocês oram, vocês vão vencer as adversidades, vão vencer as dificuldades. Enquanto vocês oram, vocês vão ser estimulados a continuar. Senão vocês vão cair em tentação. Quer vencer a tentação? Orem. Jesus, no meio daquela dificuldade, ele ainda estimula os irmãos a orar. Mas um outro detalhe que eu acho interessante nesta introdução, que eu falei que não iria ser breve na introdução, é que aquele lugar que tem o nome de prensa, que Jesus sabe que vai ser prensado, Jesus sabe de tudo isso. Os discípulos ainda estão meio desapercebidos, por mais que ele fale. Se pegarmos João 13 até João 17, Jesus está no cenáculo com eles, tentando convencê-los e mostrar para eles o que está por vir. E Jesus começa a mostrar e falar uma porção de coisas, dar os últimos detalhes para eles, porque a partir de agora eles vão caminhar sem a presença física de Jesus. E eles ainda não estão compreendendo isso. E me parece que eles vão para o Getsemane para mais uma vigília, para mais um momento agradável com o Senhor, para mais um momento de oração, um momento de ensinamento. E aí a primeira coisa acontece. Ele pede para que um grupo fique. E ele vai mais avante com um grupo reduzido. E nesse grupo reduzido, ele, quando volta para eles estão dormindo. Quando eu olho para a vida de oração de Jesus, a revista Ultimato, tratando desse ponto, ela cita algumas coisas interessantes. Só o último dia, presta atenção nisso, só no último dia de vida, a sexta-feira começava na noite de quinta. Jesus orou 3 vezes. Ele orou no cenáculo, ele orou no Getsemane, ele orou no Calvário, na cruz Jesus orou. Na sala ampla, com a sua mobília lá no cenáculo, ele orou pelos discípulos e por aqueles que criam nele, conforme a oração de João 17, a oração sacerdotal. No Getsemane ele orou por ele mesmo. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Na cruz, das 7 palavras ali proferidas, 3 foram orações. A primeira em favor daqueles que o crucificaram: Pai, perdoa-os. As outras 2 em favor dele mesmo: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Além das orações feitas na cruz, o Evangelho de Lucas menciona a vida de oração de Jesus. Capítulo 5, versículo 16: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Capítulo 6, versículo 12: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Capítulo 9, versículo 18: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Capítulo 9, versículo 28: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo
consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. No capítulo 11, versículo 1, certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Capítulo 1, versículo 2 a 4, ensinamento da oração universal, o Pai Nosso. No capítulo, em Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ele sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo de oração. Glória a Deus. Aleluia. Jesus nunca tomou uma decisão antes de orar, muito diferente de mim e de você. Jesus nunca tomou uma decisão antes de orar, e me parece que todas as decisões dele, ele só toma depois de uma resposta de Deus, que é um outro equívoco nosso. A gente ora, apresenta o nosso projeto a Deus e acha que Deus aprova, e a gente mete as caras. A gente não espera o não de Deus, a gente não espera o talvez de Deus, a gente acredita no sim sempre, e muitas vezes o não de Deus é o maior sim para as nossas vidas. Aí a gente vai colocar a culpa no diabo. Deu tudo errado, foi o diabo. Não, foi você que orou, mas não perseverou na oração. Deus não respondeu, você meteu as caras. Eu já fiz algumas besteiras nesse sentido, irmãos. E esses cabelos brancos, não tanto como alguns que ainda não têm uma idade, pastor Edivaldo, são frutos da maioria das minhas próprias irresponsabilidades. Hoje, com 51 anos de idade, com mais anos de ministério, eu entendo uma porção de coisas que eu poderia ter orado mais um pouco. Eu poderia, meu irmão, ter esperado mais um pouco. Eu poderia ter aguardado a confirmação, porque tem hora que a gente tem que fazer como o Gideão. Se não tem uma palavra clara, bota um velinho de lã. Se Deus fez chover no velo, inventa o processo. Eu ainda não estou muito convicto, inventa. A gente não, a gente é muito afoito, a gente é muito desesperado com as coisas. E eu, olhando para esta introdução, eu comecei então a pensar algumas lições para as nossas vidas, e para a minha principalmente, para a minha, porque eu quero errar menos, pastor. Eu quero errar menos. A gente vai ficando, mais experiente, a gente quer errar menos. E eu estou com vontade de errar menos. E eu vinha perguntando para Deus: Deus, como é que eu posso errar menos? O que eu posso estudar? O que eu posso avaliar? O que eu posso olhar? O que eu posso fazer para errar menos? Enquanto eu preparava esta palavra, eu comecei a compreender que eu preciso orar mais. Preciso gastar mais tempo com Deus, gastar mais tempo com Deus. Talvez você, irmão, fale: pastor, eu oro quando eu estou lavando os panos, eu oro quando eu estou lavando os pratos, eu oro quando eu estou nas minhas atividades. O irmão que dirige, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou fazendo isso, eu oro quando eu estou fazendo aquilo. Amém, irmão? Você pode até apresentar isso, mas dá para melhorar. A minha esposa é uma exímia cozinheira. É uma exímia cozinheira para o meu agrado. Talvez não para a culinária nordestina, mas para o meu agrado, o irmão Vilma, eu me satisfaço. E quando eu casei com ela fazia uns pratos deliciosos que eu nem conhecia o nome direito, e eu comia
e me acabava, mas eu não demonstrava para ela, irmã Edna, que o negócio estava bom. Aí ela ficou gostoso, eu falava, dá para melhorar. Porque eu queria tirar, Eliane, a excelência dela. Queria tirar a excelência dela. E eu creio que Deus quer tirar a excelência de nós. Glória a Deus. Dá para melhorar. Glória a Deus. Porque enquanto eu achar que tá bom, não, meu nível espiritual tá bom, meu tempo de oração tá bom, os dias de consagração tá bom, o tempo de leitura da palavra tá bom, a quantidade de cultos que eu participo tá bom, a quantidade de trabalho que eu faço na igreja tá bom. Enquanto a gente achar isso, a gente nunca vai melhorar, e a tendência é a gente piorar. E Deus está querendo mostrar nessa noite para mim e para você que dá para melhorar. Glória a Deus. Ele provou no Getsemane. Aleluia. Ele mostrou no Getsemane. Dá para melhorar. Jesus tem uma vida de oração exemplar. Ele não toma uma decisão sem orar. Mas ele mostra nesse momento crucial que quanto mais o calo apertar, quanto mais o cinto arrochar, é aí que a gente tem que intensificar na oração, é aí que a gente tem que entrar mais na presença do Senhor, é aí que a gente tem que buscar a vontade do Senhor. E o grande erro da nossa vida é orar tentando convencer Deus daquilo que a gente quer. O grande erro da nossa vida é jejuar tentando comprar Deus com o nosso sacrifício. E oração, e jejum, e consagração, e vigília, nada mais é do que a gente se adequar ao querer e à vontade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos parar de comprar Deus. A oração tem que ser entregue. Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo a Ti, eu me rendo ao Teu querer, eu me rendo à Tua vontade. Em São Paulo, eu cuidava por 3 anos e meio, eu cuidava de escola bíblica, pastor Edivaldo. E a gente tinha um período de oração e depois na escola bíblica. E por várias vezes eu falei com os irmãos, não peça nada para Deus. Apenas busque a vontade de Deus para a tua vida e procure se enquadrar à vontade de Deus. Eu falava, irmãos, essa oração não é a minha oração, é a nossa oração e eu quero que você ore. E aí eu ficava em silêncio e deixava os irmãos começar a orar, mas não dava 10 segundos, pastor Edivaldo. Você já viu irmão pedindo aqui, irmão pedindo ali, irmão pedindo lá, irmão pedindo acolá. Eu falava, meu Deus do céu, quando a gente vai parar com isso? De ficar tentando convencer Deus das nossas vontades, convencer Deus do nosso querer. Deus está tentando nos convencer do querer dele, tentando nos convencer da vontade dele, e a gente tentando convencer Deus, parece um cabo de guerra, e a gente acha que vai vencer Deus. Jamais venceremos Deus. Glória a Deus. Ele vai nos vencer. Nem que seja pelo cansaço, Ele vai nos vencer. Então é melhor a gente se render logo. É melhor a gente se render logo à vontade dele. Jonas tentou vencer Deus pelo cansaço, se deu mal. Todos aqueles que tentaram vencer Deus pelo cansaço, se deu mal, porque vai perder. Ninguém ganha de Deus. E a gente está tentando até hoje convencer Deus daquela situação, e Deus está dizendo. Samuel tentou convencer Deus a respeito de Saul. Chegou uma hora que Deus falou para Samuel, não me fale mais sobre essa situação. E quantas vezes Deus já falou para nós, não me fale mais sobre essa questão? É assunto encerrado, já dei por encerrado. Sobre isso eu não ouço mais a gente insistindo ali, porque a gente não quer se dobrar à vontade e ao querer do Senhor. Jesus está no Getsemane. O inferno todo articulado ali, o inferno todo fazendo pressão sobre Jesus. A pressão é tão intensa que chega nesse nível de uma oração com suor de sangue. E eu não vou explorar esse lado, que eu creio que pastores já fizeram isso até com mais propriedade do que eu poderia fazer, levando até para o lado da pesquisa científica e daí por diante, mostrando através da medicina o
por que isso acontece? Porque a coisa é intensa. E o nível ali era de batalha ferrenha espiritual. Aí Jesus, ele usa uma frase interessante. Ele primeiro fala: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Aí parece que ele bota a mão na cabeça. Eu vou tentar aqui ilustrar esse momento, que é um momento que a gente não estava ali, mas parece que ele bota a mão na cabeça. Para que burrada eu falei: Pai, apaga tudo isso daí, porque eu quero cumprir a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos nessa noite botar a mão na cabeça e falar: Pai, que burrada! Quanto tempo eu estou tentando me convencer de algo que o Senhor nunca vai fazer. Cumpra a tua vontade na minha vida. Cumpra o teu querer na minha vida. Estabeleça a tua vontade. Porque o dia que entendemos que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estarmos, quando nós entendemos isso, queridos, nós vamos viver de maneira feliz, sacrificial, mas feliz. Aleluia. Jesus está de maneira sacrificial, mas está feliz, porque está cumprindo a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Algumas lições importantes para que a gente consiga chegar lá, e eu já vou aí partindo para o encerramento, que meu horário ali já está apertado. Primeira coisa, precisamos, olhando para Jesus, olhando para aquele modelo do Getsemane, aquele momento crucial, primeira coisa, precisamos de companheiros íntimos junto a nós nos momentos mais difíceis. Ei, acorde, não tem sozinho. Já percebeu que na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema, o inimigo da nossa alma tenta nos isolar? Por que muitos pastores vão para a depressão? Por que muitos irmãos mergulham no isolamento? É a estratégia de Satanás. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E a gente está querendo ir contra a Bíblia, bater no peito e dizer que é super-herói. Não existe ninguém super-herói. O super-herói foi Jesus. E o modelo dele foi: sozinho eu não consigo. Ele chamou os discípulos imediatos para estar com ele. Ele dependeu de um anjo ali ajudando ele. Ele dependeu de uma ajuda do Pai. E muitas vezes a gente quer vencer sozinho, na irresponsabilidade. Então, não se isole. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Compartilhe a sua luta, a sua adversidade com pessoas íntimas suas, com pessoas de oração, com pessoas que você possa confiar. E hoje é tão difícil, pastor Edivaldo. Mas aí vem a resposta da oração. Se a gente orar, Deus mostra. Amém. Glória a Deus. Porque às vezes você pode pensar, e pessoas já ligaram para mim: pastor Elias, estou vivendo um problema, o senhor pode me ajudar? Eu falo: meu irmão, eu estou do outro lado do Brasil. Será que não tem ninguém aí do teu lado? Eu posso te ajudar em oração. Obrigado por confiar a mim essa tarefa. Mas não tem ninguém do teu lado, não tem ninguém próximo. Porque às vezes a gente não precisa simplesmente de alguém orando junto. Às vezes a gente precisa de um abraço. Às vezes a gente precisa estar junto. E no choro ali, já aconteceu isso comigo, no choro ali, no pranto, irmãos colocarem a mão sobre você e começar a ministrar sobre a sua vida, e você receber algo especial de Deus ali. Então, isolamento é coisa do inferno, isolamento é coisa do diabo, isolamento é aquela ideia de Elias, depois da grande batalha com os 450
profetas de Baal. 450 profetas de Baal. O que acontece ali? Elias ouviu uma palavra de uma mulher, assim como ele fez com os profetas de Baal. Eu farei com ele, eu vou arrancar a cabeça dele. Elias, que venceu tudo aquilo que Deus mostrou que estava com ele, agora está lá chorando: eu não sou melhor que meus pais, eu preciso morrer, eu isolado. E assim como Deus mandou um anjo para cuidar de Jesus no Getsemane, Deus enviou um anjo para cuidar de Elias, fortaleceu Elias, deu aquele alimento para Elias. Elias foi para a presença de Deus. Então isolamento é coisa do inferno. Amém. Glória a Deus. Ah, mas não tem ninguém que me entenda. É coisa do inferno. Ah, mas o único santo sou eu. É coisa do inferno. Deus falou: tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente séria, tem gente compromissada. Perfeito não, mas tem gente compromissada com o rei. Glória a Deus. Então, isolamento jamais. Segundo, precisamos de um auxílio divino, querido. Precisamos confiar mais no Espírito Santo, pastor Edivaldo. Tão pouco falado na igreja hoje, tão pouco ministrado, que muitas pessoas na igreja ouvem falar, mas nunca tiveram uma experiência real. Estamos precisando pedir um avivamento. Um avivamento. Só que a gente pede avivamento para a igreja, e a gente não pede avivamento para nós. Às vezes quem está precisando é nós. Uma recalchutagem, uma visitação daquela mesmo que, sabe? Estava reunido com alguns pastores esses dias e de repente um irmão: vamos orar uns pelos outros. Os irmãos concordamos. Aí um se dobrou, eu ali, os outros vieram, começaram a orar e clamar, e daqui a pouco veio o outro. Meu irmão, uma coisa que eu nunca vi. Teve um irmão que quando a gente colocou a mão nele, irmã Edna, eu nunca vi ninguém sapatear de joelho, mas aquele homem sapateava, que saía do chão assim numa altura que eu fiquei olhando aquilo ali. Eu falei: oh, Jesus, o que está acontecendo? Sabe, uma visitação poderosa de Deus. O irmão estava precisando de uma visitação, o irmão estava precisando de algo, mas sozinho muitas vezes ele não consegue. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos desse auxílio divino. Aleluia. Nesse período foi o anjo, mas hoje nós temos o Consolador, o Paracleto, aquele que está ao nosso lado, aquele que está a nosso favor, aquele que está conosco. Aleluia. Que muitas vezes é quase apagado. Paulo se preocupou com isso aos Tessalonicenses: não apagueis. Aleluia. Glória. Ele é tão omitido, ele é tão escondido, ele é tão pouco falado, que às vezes nós precisamos, quando há uma manifestação, a gente precisa cantar: visitante, seja bem-vindo. O Espírito Santo está aqui, ele está nos visitando hoje. O que deveria ser uma constante, é isso que nós estamos vivendo hoje. Glória a Deus. Terceiro lugar, precisamos ter um foco. Precisamos ter um foco. O nosso foco geralmente tem sido um foco pessoal, um projeto de vida pessoal. Olha, cumpre a vontade do Pai. Esse era o alvo, esse era o foco de Jesus. Ele disse isso desde o início: eu vim para fazer a sua vontade, eu vim para cumprir a sua vontade, eu vim para obedecer o Pai. E ele, neste momento, com toda a adversidade: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vivamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é vontade de Deus para mim e para você. É outra coisa que tem ficado de lado. Nunca se veiculou tanta palavra de Deus. Eu vejo nos sites de relacionamento, é devocional de tudo quanto é tipo. Eu coloco devocionais no site de relacionamento há 8 anos. Há 8 anos. Tenho mais de 30.000 seguidores só dos devocionais. Versículo bíblico eu coloco pelo menos 2 por dia.
Consuelo, se viveu tão pouco a palavra de Deus. Muita veiculação, mas pouca vida. Muito ensinamento, pouco aprendizado. Ei, anota aí, muito ensinamento, e seremos cobrados por Deus naquele dia. Muito ensinamento, mas pouco aprendizado. Quarto ponto: precisamos ser exemplo e ser incentivadores para outros na prática. Jesus foi um exemplo de oração, e Jesus foi incentivador dos momentos cruciais dos irmãos na oração. E quando ele volta e vê os irmãos orando, ele não se conforma. Ele fala: se vocês não orarem, vocês vão cair em tentação. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo os nossos irmãos cair, e a gente só está falando. Olha lá, está vendo? Olha lá, eu não disse? Olha lá. Nós não estamos sendo modelo de oração, e nós não estamos sendo incentivadores. Que este ano de 2017 nós dediquemos mais tempo ao ministério da oração. Aleluia. Pastor, vai ter peça, vai ter grupo de gesto, vai ter grupo das irmãs, vai ter grupo dos irmãos, vai ter jovens, vai ter criança, vai ter muita oração. Muita oração. Nós vimos um caso, como é que pode? Eu cheguei na igreja e falei: eu acho que eu vou pregar em cima do caminhão, que eu pensei até, falei: será que o pastor Eduardo está fazendo campanha na rua aqui? Não, porque chega a ser absurdo, irmão. Chega a ser ilógico. A princípio eu pensei que era um evento mundano. Depois ele está falando: não, é evangélico, então eu vou pregar no caminhão. O pastor Eduardo, acho que está fazendo a hora de ver a campanha dele. Precisamos orar. Precisamos orar para que essas coisas ilógicas sejam barradas pelos céus, para que a confusão seja barrada pelos céus, para que haja luz no entendimento da igreja. Eu encerro dizendo que é pela oração, que foi pela oração que Jesus venceu aquela frase famosa: a carne venceu o mundo e venceu o diabo. Aleluia. Aleluia. A carne gritava: passa de mim esse cálice. O mundo estava ali mostrando para ele: você vai ser pendurado como maldito. E o diabo estava dizendo: eu vou te vencer. E Jesus, na oração, venceu a carne, venceu o mundo, venceu o diabo. Quer ser vencedor, querido, nesse ano de 2017? A campanha, eu costumo dizer, pastor Edvaldo, que essas campanhas, elas são só o começo. A campanha mesmo do ano só acaba no último dia do ano. Amém. Porque não é uma campanha anual, então ela começou e só vai acabar no último dia do ano. Agora eu preciso colocar tudo isso que eu tenho ouvido em prática. 12 ministrações que vocês terão, 12 ministrações, creio que diferenciadas, às vezes repetindo uma frase aqui, uma coisa ali, porque o texto ele nos permite isso. Mas 12 ministrações, 12 direções de Deus para a gente nesse ano nos tornarmos vencedores. Mas vencedores de joelhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vencedores de joelhos. Que os nossos lares sejam lugares de oração. Eu quero que a minha família esse ano, pastor Edvaldo, se
volte à volta da nossa cama ali e nós quatro a gente debruce e ore, e clame, e suplique. Amém, Senhor Deus. É Caleb orando pelas crianças, é Leonardo orando pelos jovens, é Anitta orando pelas mulheres, é eu orando pelos homens, pelos ministros do Evangelho. Aleluia. Mas que comece pelas nossas casas, vida de oração. Amém. Deixa que o pastor ore, deixa que a irmã a líder da UFEBRAC ore, deixa que o líder dos jovens ore, deixa que o líder da UMASBRAC ore, deixa que os obreiros orem. Não seja do time dos 6 horas, seja do time do eu oro. Aleluia. Aleluia. Seja do time de Tiago, caleje os seus joelhos. Leonardo demorou a andar. Leonardo, não sei se as tias incentivando ele a andar, ele demorou a andar. A rótula do joelho dele parecia uma bolacha. Aquelas bolachas grandonas. De tanto que ele andava de joelho. Que a rótula do meu joelho seja transformada. Que a minha vida de oração ela volte a ser como já um dia foi. Precisamos resgatar valores em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Depois eu já passo o pastor Edivaldo. Aí ele passei um pouquinho, pastor João, me perdoa. Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus. Nós temos um grande modelo, o teu Filho amado Jesus Cristo. Modelo de oração. Nunca tomou uma decisão sem orar. É, Deus. Todas as suas decisões foram acertadas porque ele tinha convicção de que era o que tu queria, Pai. Ah,